Olá, estudante do nono ano, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula? Aula de número 42 de língua portuguesa do nono ano, começando exatamente agora. Professor Wagner, material necessário, vocês já sabem, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, além do dicionário. Coloca também a data de hoje, anota o número da aula e a disciplina. Eu vou deixar um tempinho para você fazer isso e eu já começo a aula. O que vai acontecer na aula de hoje, professor? Vamos verificar ali, ó. Pequenos detalhes fazem toda a diferença semana da compreensão leitora, aí de olho nos textos. Então vamos, antes de começar a aula, verificar o que nós aprendemos na aula anterior, né? O que vocês aprenderam na aula anterior. Eu trabalhei com o gênero textual, artigo de opinião. Eu trouxe ali para vocês o esquema aí que fundamenta o artigo de opinião, né, que tem a tese, que consiste no posicionamento crítico, ponto de vista sobre o assunto a ser discutido, que tem os argumentos, né, que são compostos aí por ideias lógicas que se relacionam entre si, fatos, estudos, números, né. Falamos também sobre relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto, né, continuaremos falando sobre esses aspectos hoje. Relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Eu trabalhei com vocês o artigo de opinião, o problema da escassez de água no mundo. E é com esse texto que nós continuaremos trabalhando nessa aula. Ok? Então vamos ali. Antes de eu continuar mostrando o texto para vocês, ali eu vou apresentar os modelos de cartões resposta que nós temos. Então ali os 5 modelos e o modelo que será utilizado na aula de hoje. Na aula de hoje, coerência e coesão no processamento do texto e relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Então são esses aspectos que nós trabalharemos na nossa aula. Vamos dar continuidade à leitura do artigo que começamos a ler na aula anterior, cujo título é O Problema da Escassez de Água no Mundo. Os lençóis freáticos estão hoje caindo nas principais regiões produtoras de alimentos. A planície norte da China, o Punjab na Índia e o sul das Great Plains dos Estados Unidos, que faz do país o maior exportador mundial de grãos. A extração excessiva é um fenômeno novo, em geral restrito à última metade do século. Só após o desenvolvimento de bombas poderosas a diesel ou elétricas, tivemos a capacidade de extrair água dos aquíferos com uma rapidez maior do que sua recarga pela chuva. Além do crescimento populacional, a urbanização e a industrialização também ampliam a demanda pelo produto. Conforme a população rural, tradicionalmente dependente do poço da aldeia, muda-se para prédios residenciais urbanos com água encanada, o consumo de água residencial pode facilmente triplicar. A industrialização consome ainda mais água que a urbanização. A afluência, concentração populacional, também, gera demanda adicional, à medida que as pessoas ascendem na cadeia alimentícia e passam a consumir mais carne bovina, suína, aves, ovos e laticínios, consomem mais grãos.
Se os governos dos países carentes de água não adotarem medidas urgentes para estabilizar a população e elevar a produtividade hídrica, a escassez de água em pouco tempo se transformará em falta de alimentos. Estes governos não podem mais separar a política populacional do abastecimento de água. Da mesma forma que o mundo voltou-se à elevação da produtividade da terra há meio século, quando as fronteiras agrícolas desapareceram, agora também deve voltar-se à elevação da produtividade hídrica. O primeiro passo em direção a esse objetivo é eliminar os subsídios da água que incentivam a ineficiência. O segundo passo é aumentar o preço da água para refletir seu custo. A mudança para tecnologias, lavouras e formas de proteína animal mais eficientes em termos de economia de água proporciona um imenso potencial para a elevação da produtividade hídrica. Estas mudanças serão mais rápidas se o preço da água for mais representativo que seu valor. Com esta conscientização cada vez mais crescente, cada nação vem se preparando ao longo do tempo para a valorização e valoração de seus recursos naturais. Então aí está a conclusão da leitura desse artigo de opinião que começou a ser lido e trabalhado lá na aula anterior, na aula 41. É um assunto seríssimo esse, né? A escassez, né, dos recursos hídricos. Então a gente vai trabalhar agora com o texto 2, que também traz, né, o mesmo tema. Vamos acompanhar? Texto 2. Fatos sobre qualidade da água no Brasil. O caso do Rio de Janeiro é um exemplo que pode se repetir em outras cidades. A má gestão do esgoto tem afetado o acesso à água potável. No Brasil, o principal poluente das águas é o esgoto. 54% dele é lançado nos rios sem tratamento. A contaminação por medicamentos e agrotóxicos também ameaça a qualidade da água no país. Estudo da ONG SOS Mata Atlântica, feito em 17 estados, aponta que 19% da água está tão poluída que não é própria para consumo, mesmo após tratamento. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê universalizar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto até 2033. Mas o país não cumpriu as metas de 2018 e os investimentos estão abaixo do necessário. Em 2019, o governo federal gastou 3% menos em saneamento do que no ano anterior. Estima-se que, sem investimento, faltará água para 75 milhões de brasileiros até 2035. Então, perceberam o quão sério é esse assunto relativo à água? O primeiro texto ali trata da escassez de água, basicamente isso, por conta da má gestão na utilização desses recursos hídricos, né? Ali, ó, você percebeu que no texto 1 é mencionado pelo articulista que a maior parte da água potável, da água doce, é utilizada pela agricultura e pela indústria. E só uma pequena parte, uma ínfima parte, é utilizada pela população em geral, né? Mas todos precisam participar aí desse processo de uma melhor utilização da água. Para que isso aconteça, também é preciso que, né, os governos, que as autoridades competentes assumam a sua responsabilidade. Não dá para jogar só, né, para o povo a responsabilidade. Essa é a ideia. E aqui nesse texto, no texto 2 que eu acabei de ler, fala sobre a poluição, né, dos recursos hídricos, que em muitos casos torna a água inutilizável, né, mesmo depois de tratamento. Então, a água chega num estado de poluição tão grande que não é possível tratá-la para consumo. Isso já está acontecendo em alguns lugares. Então vamos dar continuidade agora com o texto 3, que também traz o mesmo assunto, só que de uma forma, é o mesmo tema, né? A utilização da água ali. Texto 3. Consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários. Então ali distribuição do uso da água no Brasil. Aqui a gente tem um infográfico, né? Um texto aí que utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né, para transmitir uma informação de forma clara, de forma objetiva, de forma
de um modo que seja fácil a compreensão, né? O infográfico tem essa característica, ele pega um assunto que geralmente é mais complexo e simplifica através da utilização dessas duas linguagens, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários, distribuição do uso da água no Brasil. Então vejam ali, ó, 1% corresponde ao consumo rural, 7% a indústria, 9% consumo urbano, a pecuária 11% e a agricultura, olha que diferença, 72% do uso da água aí, ó, que é utilizada na irrigação. Então aqui, ó, a quantidade de litros que é utilizada, por exemplo, ali num cafezinho, 130 litros. Olha só, 1 quilo de milho, 1.220 litros. 1 quilo de soja, olha o quilo de soja, quanto que usa de água? 2.145 litros. Agora, 1 quilo de carne de frango aqui, 4.330 litros. 1 quilo de carne de porco, 5.990 litros. E 1 quilo de carne bovina, 15.400 litros. Então, olha só quanta água é utilizada aí. Bom, agora é com você. A primeira questão de hoje, questão 1. Conforme o que está exposto no fragmento ao lado, é correto dizer. Então vamos primeiro ao fragmento, à leitura dele. Se os governos dos países carentes de água não adotarem medidas urgentes para estabilizar a população e elevar a produtividade hídrica, a escassez de água em pouco tempo se transformará em falta de alimentos. Então, conforme o que está exposto nesse fragmento, o que é correto dizer? Alternativa A, que a condição para que não faltem alimentos é a adoção de medidas por parte do governo de países carentes. B, que inevitavelmente irão faltar alimentos nos países carentes, pois a falta de água é algo iminente. C, que poderá faltar água, mas a produção de alimentos não estará comprometida. Ou D, que os governos de países carentes terão de elevar a produtividade hídrica ainda que a população continue crescendo. Então, agora você vai analisar qual que é a alternativa correta. Antes disso, vai ler novamente o fragmento. E eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu responder? Vamos checar então qual que é a resposta correta? Então, alternativa A, que a condição para que não faltem alimentos é a adoção de medidas por parte do governo de países carentes, né? Note que ali no fragmento, o articulista começa com a conjunção ali condicional se. Se os governos dos países carentes de água não adotarem medidas urgentes para estabilizar a população
e elevar a produtividade hídrica, a escassez de água em pouco tempo se transformará em falta de alimentos. Então é estabelecida ali uma condição. Percebeu? A alternativa B, que inevitavelmente irão faltar alimentos nos países carentes, pois a falta de água é algo iminente, né? Não é isso que está sendo colocado ali, né? Há uma alternativa, há uma saída se for tomada alguma atitude, né? É isso que o articulista coloca. C, que poderá faltar água, mas a produção de alimentos não está comprometida. Muito pelo contrário, o texto diz outra coisa. E D, que os governos de países carentes terão de elevar a produtividade hídrica ainda que a população continue crescendo, né? Não é isso que está sendo colocado ali no texto. Ok? Então esses são distratores. A resposta correta é aquela que está assinalada ali, alternativa A, portanto. Ok? Então vamos dar prosseguimento à aula. Agora a questão ali antes do gabarito, né, com a resposta correta. E agora a questão de número 2. Então vamos lá. O articulista defende a ideia de que A. É preciso aumentar a produtividade da terra tal como foi aumentada a produtividade hídrica. B. É preciso aumentar a produtividade hídrica assim como se aumentou a produtividade da terra. C. A produtividade hídrica é suficiente, no entanto, o crescimento populacional precisa cessar. E D. As fronteiras agrícolas desapareceram porque não houve a necessidade de se aumentar a produção de alimentos. Então vamos ali ao fragmento para identificar qual que é a ideia que o articulista defende. Da mesma forma que o mundo voltou-se à elevação da produtividade da terra há meio século, quando as fronteiras agrícolas desapareceram, agora também deve voltar-se à elevação da produtividade hídrica. Agora é com você. Releia o fragmento, releia as alternativas e escolha aquela que você julga que é a correta. E eu já retorno com a correção. Vamos checar então qual que é a resposta? Alternativa B. É preciso aumentar a produtividade hídrica assim como se aumentou a produtividade da terra. Então o articulista deixa evidente isso, né? Que lá no passado a fronteira agrícola foi eliminada, né? Ampliou-se a área cultivada, a área plantada, assim também hoje é preciso aumentar a produtividade hídrica. Senão não vai conseguir dar conta, né? A água não vai conseguir acompanhar a necessidade, a demanda. Tendo em vista que a água é um recurso finito. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui agora, o gabarito. Questão de número 3. O fragmento deixa claro que, então lá, alternativa A, a urbanização consome tanta água quanto a industrialização.
B. A concentração populacional demanda tanta água quanto a agricultura. C. A ascendência das pessoas na cadeia alimentícia aumenta proporcionalmente a demanda por mais água. E D. O consumo de carne bovina, suína, aves, ovos e laticínios não influenciam no consumo de água. Então ali nós temos o fragmento. A industrialização consome ainda mais água que a urbanização. A afluência, concentração populacional, também gera demanda adicional. À medida que as pessoas ascendem na cadeia alimentícia e passam a consumir mais carne bovina, suína, aves, ovos e laticínios, consomem mais grãos. Então esse é o fragmento que vocês vão analisar, que vocês vão reler com mais calma, vão reler cada uma das alternativas e aí vai ser feita a escolha daquela que você julga que é correta. Ok? Faça isso e já volto. Vamos checar a resposta correta. A ascendência das pessoas na cadeia alimentícia aumenta proporcionalmente a demanda por mais água. Então é isso que está colocado ali no fragmento. Ok? Vamos ver ali os distratores, né? Alternativa A, a urbanização consome tanta água quanto a industrialização. O texto não fala isso. E a industrialização consome mais água, né, que a urbanização, na verdade. B. A concentração populacional demanda tanta água quanto a agricultura, não? Como nós vimos lá no infográfico, na agricultura utiliza muito mais água do que a concentração populacional. E D. O consumo de carne bovina, suína, aves, ovos e laticínios não influenciam no consumo de água. Muito pelo contrário, influenciam muito, como nós já vimos também lá naquele infográfico. Certo? Então, vamos dar prosseguimento. Tá ali, a alternativa C é correta. Agora a questão de número 4. A conjunção em destaque pode ser substituída de modo que o sentido seja mantido por alternativa A, de acordo com, alternativa B, apesar de, C, segundo e D, à medida que. Então ali nós temos o fragmento. Conforme a população rural tradicionalmente dependente do poço da aldeia muda-se para prédios residenciais urbanos com água encanada, o consumo de água residencial pode facilmente triplicar. Então agora você vai reler o fragmento, vai focar naquela conjunção e no sentido que ela estabelece. Lembra que eu falei que a conjunção faz a ligação entre orações ou parágrafos? Geralmente entre orações, estabelecendo uma relação de sentido entre essas orações. Então quando ela faz a ligação, ela acrescenta um determinado sentido ali. Então qual daquelas 4 conjunções que
que estão ali listadas podem substituir a conjunção conforme, de modo que o sentido seja o mesmo. Não é para alterar o sentido, é para mantê-lo. Então, analise e eu já retorno. Eu acredito que você acertou essa. Vamos verificar? Então lá. À medida que. Perceba que se você retirar o conforme e colocar a conjunção, ali a locução conjuntiva, à medida que no lugar, vai fazer sentido. Veja. À medida que a população rural, tradicionalmente dependente do poço da aldeia, muda-se para prédios residenciais urbanos com água encanada, o consumo de água residencial pode facilmente triplicar. Veja que essa relação aí de proporção, né, ao ser feita essa ligação entre os períodos ali. Percebeu? Não pode ser de acordo com, porque o de acordo com tem sentido conformativo, né, tem valor conformativo. Apesar de que conforme normalmente aparece com sentido conformativo. Né? Conforme diz o professor, é preciso ler aquele livro. Mas ali naquele caso em especial, o conforme não tem sentido conformativo. É importante você prestar atenção nesse detalhe. Muitas vezes a mesma conjunção vai ter sentidos diferentes de acordo com o contexto em que ela é usada. Isso acontece muito. Então é preciso prestar atenção ao sentido, certo? Apesar de também não dá, porque apesar de tem valor concessivo, né, valor de contraste, não é esse sentido que tem ali. E segundo, também é conformativo. Ali, como já vimos, tem sentido, tem valor proporcional, acrescenta a ideia de proporção. Certo? Entendeu? Muito bom. Então vamos adiante, próxima questão, questão de número 5. A conjunção em destaque exprime o sentido de. Se você prestou atenção ao que eu falei antes na questão 4, vai acertar de cara essa questão aqui. Então vamos lá. É o mesmo fragmento que você vai ler da questão anterior, é a mesma conjunção que você vai analisar, e aí você vai me dizer qual que é, né, o sentido que ela exprime. A, temporalidade, B, causalidade, C, proporcionalidade ou D, finalidade. Certo? Faça isso e eu já retorno.
lá então? Ideia de proporcionalidade, conforme eu já havia falado antes. Tá, o gabarito. Questão de número 6. Os textos 1, o problema da escassez de água no mundo. 2, fatos sobre qualidade da água no Brasil. E 3, consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários, tem como assunto em comum: A, questões concernentes à industrialização. B, questões relativas aos recursos hídricos. C, o uso da terra para a produção de produtos agropecuários. Ou D, o crescimento da população e das áreas urbanas. Agora é com você. Eu já retorno. O assunto em comum que esses textos têm são questões relativas aos recursos hídricos, né? Os 3 textos falam sobre a água, né? Ok? Os outros temas ali aparecem, mas não são o assunto que esses textos têm em comum e também não são o assunto principal. Questão de número... o gabarito, antes da questão de número 7, que vem agora. Ali, ó. Ao se comparar o texto 2 e o texto 3, é possível concluir que, alternativa A, ambos os textos tratam de temas relacionados aos diferentes usos da água. B, o texto 2 se refere às questões ligadas à qualidade da água. O 3 também. C, o texto 3 aborda assuntos ligados à quantidade de água utilizada na agropecuária e o texto 2 também. E D, o texto 2 se refere às questões ligadas à qualidade da água. O texto 3 trata de assuntos ligados à quantidade de água utilizada na agropecuária e em outros âmbitos. Então ali nós temos novamente, né, os 2 textos colocados ali, o texto 2 e o texto 3. Então você vai comparar esses 2 textos e escolher aquela alternativa que você acha que é a correta. Agora é com você. Eu já volto. Conseguiu identificar qual que é a resposta correta? Não sei, professor. Preciso da correção para saber. Então lá vai. Vamos ver. Aqui é a alternativa D.
O texto 2 se refere às questões ligadas à qualidade da água. O texto 3 trata de assuntos ligados à quantidade de água utilizada na agropecuária e em outros âmbitos, né? Os outros âmbitos são a indústria, né? O consumo doméstico, enfim, consumo urbano. Percebeu? Então, essa é a resposta correta. Não dá para dizer que ambos os textos tratam de temas relacionados aos diferentes usos da água, né? Não é. O texto 2 não trata disso, ele fala da questão relativa à qualidade da água. E a B ali, texto 2 se refere às questões ligadas à qualidade da água, o 3 também, não, o 3 não trata desse tema, né? É só o 2. E o texto 3 aborda assuntos ligados à quantidade de água utilizada na agropecuária, e o 2 também não procede, né? O 2 fala de um aspecto, o 3 de outro. Ok? Dando continuidade aqui então, gabarito, alternativa D. Agora a questão 8. A conjunção mas, responsável pela conexão entre duas orações, expressa a ideia de. Então está ali a conjunção mas sublinhada, né, no texto. Você vai reler aquele texto e vai escolher a alternativa que contém o sentido expresso por essa conjunção. Então, alternativa A, oposição, B, explicação, C, conclusão e D, adição. Agora é com você. Eu já volto. Então vamos checar. Lembra do mas lá, que é conjunção adversativa, que tem o mesmo sentido que porém, que entretanto, que todavia, contudo, no entanto, que expressa a ideia de oposição. Ok? Então essa é a resposta correta. Gabarito. Agora a questão de número 9. Os adjuntos adverbiais em destaque acrescentam respectivamente circunstâncias de. Então tem lá, ó. Da mesma forma que o mundo voltou-se à elevação da produtividade da terra há meio século, quando as fronteiras agrícolas desapareceram, agora também deve voltar-se à elevação da produtividade hídrica. Então você vai escolher a alternativa correta ali, ó. Alternativa A, tempo, ênfase e tempo. B, tempo, tempo e ênfase. C, ênfase, tempo e tempo. Ou D, tempo, tempo, tempo. Parece até aquela música, né? Bom, escolhe a alternativa correta e eu já volto com a correção.
Tempo, 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 tempo. Será que é essa a resposta? Não, acho que não, hein? Não é lá. Tempo, tempo e ênfase. Né? Então, há meio século, ideia de tempo, agora também, né, o advérbio de tempo, e também expressa a ideia de ênfase, de destaque. Ok? Então, agora vamos para a última questão da nossa aula. Questão de número 10. Ao usar as expressões em destaque no fragmento, o autor do artigo provavelmente pretendeu, alternativa A, mostrar que no presente se deve tomar atitudes sem considerar o passado. B, mostrar que somente atitudes tomadas no passado são relevantes. C, destacar que mudanças no manejo da água no presente devem ocorrer tal como, no passado, ocorreram alterações no espaço utilizado para a produção de alimentos. Ou D, evidenciar que mudanças no paradigma devem ser adotadas no presente de forma inédita, pois nunca se fez algo semelhante no passado. Você vai reler o fragmento, o mesmo fragmento da questão anterior, e vai escolher uma alternativa. Agora é com você. Eu já volto. A resposta é correta. Alternativa C, destacar que mudanças no manejo da água no presente devem ocorrer, tal como no passado ocorreram alterações no espaço utilizado para a produção de alimentos. É isso que fica evidente naquele fragmento. Então chegamos aí ao final da nossa aula. Tá? O gabarito ali. O gabarito de todas as questões. Da questão 1 até a questão 10. Para você conferir, certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau!